Você já se perguntou o que acontece com a gente depois da morte? O que acontece com a nossa alma? Talvez esse seja um dos principais dilemas que reside no coração do ser humano. Afinal de contas, o que acontece com a alma do ser humano depois da morte? Pensando nisso, eu quero trazer o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, e a gente vai trazer alguns princípios que vão nortear toda a nossa conversa. Primeiro, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Então, Paulo, como pastor, ele está revelando uma preocupação daquela igreja, que pessoas estão inseguras sobre o que acontece depois da morte e que essa insegurança está tendo consequências na vida daquela comunidade. E a consequência é de não ter esperança, de ficar confuso. O texto continua dizendo, para que não entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, o objetivo de falar sobre as coisas que acontecem depois da morte era evitar que a esperança deles fosse destruída. Então, tendo esses princípios em mente, a gente pode continuar a nossa caminhada. Porque uma convicção precisa prevalecer quando a Bíblia sedimenta a conversa nessa direção. Console-se uns aos outros com essas palavras. Quando a gente vai falar sobre as coisas do fim, a nossa conversa precisa ter um tom de consolação. É diferente, é estranho, porque quando você se pergunta isso, o que vai acontecer com... tem alguém doente na família? Quando a pessoa morrer, o que vai acontecer? Quando você está perguntando essas coisas, você necessariamente precisa de uma resposta que traga calma, contentamento, esperança. Você não quer uma explicação física, quântica, química, embora essa explicação precisa ser o mais racional e objetiva possível. Por isso, a consolação é o norte da nossa conversa. O próximo ponto é que a gente precisa ter a consciência de que a morte não é o fim da pessoa. Muitas pessoas, mesmo pessoas não cristãs, têm uma inclinação a ter esse mesmo tipo de entendimento. Obviamente, quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente está falando sobre a perspectiva da resposta cristã sobre o tema. Mateus 10, 28, o Evangelho fala para a gente não temer aqueles que podem matar o corpo, mas não têm nenhum poder de destruir a alma. E o texto dá uma direção muito clara de que o único que tem o poder de destruir a alma é Deus. Todo ser humano ou qualquer outra força só tem o poder de destruir o corpo. Então, para que a gente não tema esses que destroem o corpo, ou seja, a gente traz um sentido de que a alma não é destruída, descaracterizada pela morte. A alma permanece para além da morte. E João 5,24 dá uma afirmação ainda mais interessante para a gente entender. João fala que aqueles que creem, aqueles que nasceram de novo, já passaram da morte para a vida. Ou seja, no momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, já inaugurou na sua vida uma coisa que é diferente da morte. Então, mesmo antes da morte chegar, você já chegou num tipo de vida diferente. Percebe isso? Isso significa que mesmo por ocasião da morte, você já vai estar vivo. Porque nesse texto o conceito de vida e morte não tem a ver com a questão física, mas com a questão espiritual. A vida começa quando Cristo entra no coração. Então, a morte não interrompe a vida. Então, esse é o princípio que João 5,24 está passando para a gente. Que o ato da regeneração, o ato da conversão de um cristão, significa que a gente iniciou uma vida. O momento desse início, então, não foi no nosso nascimento no hospital, que a gente saiu da barriga da nossa mãe e por aí. A próxima informação que a gente tem nesses textos aqui é muito importante para a gente perceber o que ressuscita, porque isso gera muita confusão. Se a alma não pode ser destruída, se a alma é uma realidade espiritual, a única coisa passível de ressurreição é o corpo. Então, quando a Bíblia fala de ressurreição, ela não está falando de ressurreição de alma, de espírito.
A Bíblia está falando de uma ressurreição do corpo, e é isso que a gente precisa entender. A alma dura, permanece, invade a morte, ela permanece, ela não é tragada, não é destruída nesse sentido de acabar, de ser extinta, e o corpo que é o alvo da ressurreição e não a dimensão espiritual. E aí a gente vai trabalhar então esse conceito bem rapidinho com dois autores. O primeiro é o Berkhof, que diz: a ideia de imortalidade da alma está em perfeita harmonia com o que a Bíblia ensina acerca do homem. Por mais que não exista nenhum discurso aprofundado de que a alma é imortal, Berkhof, eu concordo com isso, que não existe nenhum desacordo em entender que a alma ela permanece, ela estende além da vida. Herman Bavinck, um teólogo holandês, ele tem um pensamento um pouquinho mais cauteloso. Ele denomina a doutrina da imortalidade de alma articulos mistos. O que isso significa? A verdade é mais demonstrada pela razão do que pela revelação divina. Em nenhum lugar colocam em primeiro plano, menos ainda, elas nunca fazem qualquer tentativa em argumentar a respeito da verdade desse conceito ou em sustentá-lo contra os seus oponentes. Para Bavinck, a ideia da imortalidade você não extrai necessariamente uma revelação que você tirou do texto bíblico, mas racionalmente, a partir dos elementos que você tem, a gente chega numa conclusão racional, aceitável, de que a alma é imortal. E a gente passa então para o próximo ponto. A referência que acaba sendo consoladora, que foi o ponto que a gente conversou na nossa conversa, que essas conversas não é simplesmente para a gente nutrir curiosidade, mas a palavra, a conversa do ladrão na cruz, ela é muito confortante. As palavras e a resposta de Jesus mostra que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte não esgotou ou quebrou a possibilidade da comunhão entre esse recém-convertido ladrão e Cristo. Ou seja, após a morte já começa um novo vínculo, essa relação se estende para além da morte. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A vida eterna, quando a gente vê em João 14, versículo 23, a gente precisa perceber que a vida eterna, na vida do cristão, ela tem um princípio da comunhão. E a comunhão não é perdida ou quebrada com a morte, ok? A morte não tem o poder de diminuir ou de danificar a comunhão que Cristo estabelece conosco. Olha só o que o texto fala pra gente: se alguém me ama e guardar a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Então você aceitou a Cristo, Cristo entrou no seu coração, ele mora em você. Então, se ele mora com você estando vivo, ele é morada. Quando a pessoa morre, essa morada não é diluída. Então, essa relação de morada ela é só intensificada. Se hoje você percebe o Espírito Santo morando em você, a partir da morte, quando a morte chegar, você vai perceber ainda mais, de forma mais intensa, de forma mais clara, a morada de Deus no seu coração. Isso não vai ser diminuído, permanece. No texto de João 11, 25, a gente vê essa mesma realidade desse confrontar com a morte, de que a morte não tem esse poder de paralisar a vida, de paralisar a consciência, de paralisar a vontade. A morte é simplesmente uma passagem. Nesse texto a gente vê o texto dizer pra gente: Marta respondeu, eu sei que ela vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A noção de que a morte não interrompe a vida, é isso que eu estou insistindo com você. Morte não interrompe a vida. Então, o que acontece com a morte? A primeira conclusão é que a morte não interrompe a vida de Cristo em você. Então, não significa que mudou a sua relação de intimidade com Deus. Estevão, no momento da sua morte, orou para que recebesse o seu espírito no céu. Então, Estevão estava sendo apedrejado e ele teve uma visão de Cristo no céu, revestido de glória. E ele fala, então, que Cristo recebesse a ideia de iminência. Assim que ele fechasse os olhos, ele seria
recebido por Cristo no céu. Então, não tem respaldo bíblico a gente olhar para um texto bíblico e achar ou que a alma vai estar dormindo, ou que a gente vai estar em algum lugar paralelo. A questão é que a morte você já começa imediatamente. Estevão olhou, os céus foram abertos, ele viu Cristo assentado e ele percebeu que ele seria recebido nos céus por Deus. Romanos, de uma forma mais contundente, Romanos 8, versículo 10, diz que nem a morte separa, ok? Todos os meus argumentos estão caminhando na mesma direção. A morte não paralisa, a morte não separa, a morte é só uma virada de chave. Quando a gente pega o texto de Filipenses 1, a gente vê essa expectativa de Paulo de ter com Cristo, mas ele se sente dividido ao mesmo tempo, porque ele sabe que ficar ainda tem um propósito. Acompanha comigo o texto para que a gente perceba a força do desejo de Paulo. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo está olhando a morte como lucro. Eu não sei se você tem algum tipo de investimento, poupança, mas quando Paulo está fazendo essa relação de morrer, lucro, todos os investidores dizem que poupança não é investimento. Por quê? Porque o rendimento da poupança é muito baixo. Então, se você quer ter algum lucro, você não deve procurar uma poupança, você deve procurar alguma coisa que renda para você algum dividendo mais interessante. E Paulo está tentando dizer, Paulo está afirmando que a morte é um lucro. Isso significa que quando a gente passa pela morte, a gente está lucrando. Isso não significa, então... Agora, imagina como alguns pensam que depois que a gente morre, a gente dorme. Se a gente simplesmente estivesse adormecido, com a consciência apagada, num estado assim de ausência... Eu comparo isso como se fosse uma poupança. Você não está rendendo. Paulo está falando de um lucro e de um lucro imediato. A morte, na percepção de Paulo, é a garantia de um recebimento de um dividendo, não a entrada num estado de esperar uma poupança render para que lá no céu ele venha receber. Percebe essa relação de lucro que precisa ser entendido dentro desse caráter imediato? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ele está olhando para a morte, ele está olhando para a partida e ele está entendendo que isso é muito mais atrativo do que estar militando entre os irmãos. Ele sabe da importância de pregar o evangelho, mas quando ele olha para essa ausência do corpo, ele olha isso como sendo vantajoso. A revelação que ele tem da parte do Espírito Santo é justamente que a morte é um lucro em Cristo. E infelizmente, a maioria dos cristãos não tem essa perspectiva de morte como um lucro. Nós que estamos em Cristo, morrer é lucro. A gente está recebendo os nossos dividendos de intimidade com Deus. Versículo 20. Paulo expressou a sua certeza de que Cristo seria engrandecido em seu corpo, seja pela morte ou pela vida. No versículo 21, então, ele está fazendo essa afirmação corajosa de que morrer é lucro. A palavra-chave aqui para a gente é analisar, porque essa expressão ela tem uma particularidade gramatical que a gente chama de aoristo infinitivo. E no aoristo infinitivo existe uma iminência, não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, não é uma coisa lá num prazo longo. Paulo está dizendo que no momento em que ele fechar os olhos, no momento em que ele morrer, ele vai estar com Cristo. Esse é o lucro dele imediato, instantâneo. Essa palavra entrega essa afirmação de uma maneira muito precisa. Essa característica gramatical empurra o entendimento desse texto numa única direção. Paulo tem essa
expectativa de encontrar com Cristo instantaneamente após ele fechar os olhos e dar o seu último suspiro. Apocalipse vai trazer para a gente um cenário um pouco mais claro, porque tem muita gente que fica confuso, achando que a alma some, o espírito some e depois reaparece ou dorme. Então, um certo sentimento de mistério acontece, né? Primeiro a gente deu o argumento de Paulo com essa coisa, essa sensação de iminência, de instantaneidade. Mas o texto de Apocalipse é muito esclarecedor. Olha o que diz. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vincar o nosso sangue? Qual o problema dessa frase? Depois eu peço que você leia com calma esse versículo aqui, 6, 9 a 10. Porque o sujeito da fala, as pessoas que estão falando, são a alma dos santos que morreram por amor ao Evangelho, ou seja, gente que morreu está perguntando, na visão de João, Deus vê essas almas, perguntando para Deus quando Deus vai estabelecer a justiça. E Deus fala que existe um tempo determinado, que ainda vai se cumprir, mas existe um diálogo entre os mártires e o próprio Deus. Então isso dá uma ideia, embora seja simples e pequena, mas direta, dessa continuidade da intimidade entre o crente e o seu Deus. Então essas pessoas aqui já ressuscitaram? Não. Essas pessoas já foram glorificadas? Não, mas já estão desfrutando de uma intimidade com Deus. E o texto de Apocalipse, então, ele nos afirma isso. Dois últimos textos precisam ser considerados para a gente chegar na nossa posição final. Primeiro é 1 Coríntios 15, 53 e 54. Porque o perecível tem de se revestir com o imperecível e o mortal com a imortalidade. Quando o perecível estiver vestido com o imperecível e o mortal com a imortalidade, então a palavra que está escrita se fará verdadeira. A morte foi tragada na vitória. Então aqui a expectativa desse revestimento, ela recai ainda sobre o nosso corpo. O outro texto é sobre a parábola do rico e do Lázaro. E essa palavra é ilustrativa para mostrar o além. É a única parábola que Jesus usa para ilustrar o que acontece depois da morte. É uma história real? Não, não é. Mas é a forma didática que Jesus achou por bem para mostrar para os seus discípulos e para nós como que funciona essa relação pós-morte. E na parábola que Jesus conta, ele dá algumas informações importantes. Primeiro, quando o rico morre, ele já entra em estado de sofrimento imediatamente. Não existe um tempo de espera. O rico morre e ele já começa a sofrer, tanto é que ele pede um refresco, um alívio, pede que Lázaro volte e faça e aconteça. Então esse estado de sofrimento ele já começa da mesma forma que após a morte de Lázaro ele já é recolhido, ele é levado ao seio de Abraão e ele começa a gozar da intimidade de uma eternidade com Deus. Então seja do lado positivo, seja do lado negativo, a única parábola que Jesus conta sobre o além-morte, ele dá uma imagem de instantaneidade. Se Cristo usa uma parábola e ele demonstra esse time perfeito de morreu, começa a sofrer, morreu, começa a desfrutar, a resposta cristã que a gente tem é que após a morte, a gente já começa a desfrutar da consequência da nossa escolha espiritual. Seja vida, seja morte. Esses temas, essas dúvidas são oportunidades únicas para a gente evangelizar, para a gente conversar sobre esperança e salvação. Porque se o objetivo, como a gente começou a nossa conversa, era de consolar uns aos outros, usando esse entendimento,
A certeza de que a morte chega e a nossa intimidade com Deus ela se estabelece, precisa substituir no nosso coração esse sentimento. E é isso que eu queria que você pensasse. Muitas vezes o que fica no nosso coração é uma sensação de um mistério que é adiado e começa um novo mistério, e começa um novo mistério, e começa um novo mistério, de forma que quando a gente aprende sobre Apocalipse, esse mistério é sempre adiado por um futuro. A gente morre e depois a gente fica esperando, e depois a gente fica com sono, e depois existe sempre um adiamento do ministério, existe sempre um adiamento da vida e daquilo que vai ser concluído. O Apocalipse é escrito então, e todos os textos que falam sobre o tempo de fim são escritos com a perspectiva de construir uma esperança no seu coração. Chegou o tempo de reinar e viver com Ele. Se esses assuntos provocam inquietação no seu coração, se você vê nesses temas oportunidade para você conversar sobre esperança com quem não tem esperança, o nosso objetivo, o nosso desejo é que você possa ter as ferramentas adequadas para você fundamentar a sua fé, para você compartilhar esperança com as pessoas que precisam de esperança. Por isso, o mundo bíblico criou uma formação em teologia para que você seja enraizado, sedimentado nesse conhecimento, não que deixe as pessoas mais curiosas, não que as pessoas ficam sempre adiando um mistério, sempre protelando para o futuro, mas construindo cada vez de uma forma mais definitiva a certeza que moraremos com Ele e reinaremos com Ele. Clique no link aqui abaixo e garanta agora mesmo a sua vaga.